Lucas sempre foi tratado como uma decepção por seus pais. Desde pequeno, nunca recebeu apoio ou carinho, apenas críticas e comparações com outras crianças. Aos 18 anos, depois de mais uma discussão, seus pais tomam uma decisão drástica: expulsá-lo de casa. Ele sai apenas com uma mochila nas costas e lágrimas nos olhos. Lucas parado na porta de casa, enquanto seus pais fecham a porta sem olhar para trás. O frio da noite é cortante e a incerteza do futuro o assombra. Sem dinheiro, sem um teto para dormir, ele se vê obrigado a enfrentar o mundo sozinho. Muitas pessoas enfrentam desafios semelhantes, mas poucas conseguem transformar a dor em motivação. Esse é o começo da jornada de Lucas. Uma história de luta, superação e escolhas difíceis. O que o destino reserva para ele? Será que um dia seus pais irão se arrepender? Lucas nunca se sentiu parte de sua própria família. Desde pequeno, seus pais demonstravam clara preferência pelos outros irmãos. Ele era sempre deixado de lado, fossem conversas, presentes ou simples demonstrações de afeto. Quando tentava expressar seus sonhos, recebia olhares de desprezo e palavras duras. "Você nunca vai conseguir nada na vida", diziam seus pais. Na escola, Lucas também não tinha apoio. Sua autoestima já estava destruída pelos comentários dos pais, e isso refletia em sua vida social. Ele se tornava um garoto cada vez mais isolado, sem confiança e sem ninguém para incentivá-lo. Os flashbacks mostram momentos dolorosos, como o Natal, onde seus irmãos ganharam presentes caros, enquanto ele recebeu algo insignificante. Ou o dia em que mostrou um boletim cheio de notas boas e recebeu apenas frieza em resposta. A rejeição que sentia dentro de casa fez Lucas questionar seu próprio valor. Por muito tempo, ele tentou mudar, ser alguém que seus pais aprovassem, mas nada era suficiente. Até que um dia percebeu que nunca teria o amor que tanto buscava e decidiu parar de tentar. Sozinho no mundo, sem dinheiro e sem apoio, Lucas precisou aprender a sobreviver. Nos primeiros dias após ser expulso de casa, ele tentou encontrar abrigo na casa de amigos, mas poucos quiseram ajudá-lo. Ele passou noites dormindo em um banco de praça, com fome e frio, sentindo-se no fundo do poço. Sem escolhas, começou a procurar qualquer tipo de trabalho. Encontrou um emprego lavando pratos em um restaurante pequeno, onde ganhava pouco, mas pelo menos conseguia se alimentar. Apesar da rotina cansativa, ele sabia que precisava continuar. O maior desafio de Lucas era manter a motivação. As lembranças da rejeição o assombravam, e ele se perguntava se realmente valia a pena continuar lutando. Mas dentro dele, algo dizia que ele ainda tinha um propósito maior. A cena mostra Lucas olhando para o reflexo no vidro de uma loja, sujo, cansado, mas determinado. Ele promete a si mesmo que aquela situação não será permanente. Ele encontrará uma maneira de mudar sua realidade. A jornada de superação começa nesse momento. A dor da rejeição agora se transforma em combustível para o sucesso. A sorte de Lucas começou a mudar no dia em que conheceu Marcos, um empresário que frequentava o restaurante onde ele trabalhava. Marcos notou a dedicação do jovem e decidiu puxar conversa. Ao ouvir sua história, enxergou um potencial nele. Marcos ofereceu um emprego como assistente em sua empresa. Não era um cargo alto, mas era a oportunidade que Lucas precisava. Lá ele teve acesso a novos conhecimentos, começou a aprender sobre negócios e percebeu que poderia construir algo próprio. Com muito esforço, estudava nas horas vagas e buscava maneiras de empreender. Tentou diversos pequenos negócios. Alguns falharam, mas ele não desistiu. Até que, após anos de trabalho e aprendizado, Lucas finalmente encontrou um nicho promissor e lançou seu próprio empreendimento. A virada de chave veio quando seu negócio começou a crescer exponencialmente. Em poucos anos, Lucas passou de um jovem rejeitado a um empresário bem-sucedido. Ele comprou sua própria casa, viajou pelo mundo e agora tinha a vida que sempre sonhou.
O menino rejeitado pelos pais agora era um homem rico e respeitado, mas o destino ainda reservava um desafio inesperado para ele. Lucas finalmente alcançou tudo aquilo que um dia parecia impossível. Agora dono de uma empresa milionária, ele é um exemplo de superação. Vive em uma casa luxuosa, dirige carros importados e desfruta de uma vida confortável. As pessoas que antes duvidaram dele, agora o admiram. Ele relembra os momentos difíceis e sente orgulho de sua jornada. Mas, apesar de todo o sucesso, percebe que ainda carrega uma ferida do passado, a rejeição da família. O sucesso de Lucas começa a chamar a atenção e sua história se espalha. É então que algo inesperado acontece. Sua família, que um dia o expulsou de casa, reaparece. Eles estão enfrentando dificuldades financeiras e os pais, que antes o desprezavam, agora precisam de sua ajuda. Esse reencontro traz uma mistura de emoções. Lucas sente raiva, mágoa e uma certa satisfação em ver que agora são eles que precisam dele, mas também sente compaixão. Agora ele se vê diante de uma decisão que pode mudar tudo. O que ele fará? Ajudará aqueles que o rejeitaram ou seguirá sua vida sem olhar para trás? Após anos sem nenhum contato, Lucas recebe uma mensagem inesperada. Seus pais, que um dia o expulsaram e o rejeitaram, agora pedem sua ajuda. Eles estão passando por uma crise financeira severa. Perderam a casa, estão endividados e não sabem a quem recorrer. No início, Lucas não acredita no que está lendo. Ele relembra as palavras duras que ouviu no passado e a solidão que enfrentou quando mais precisou. Agora, os mesmos pais que o consideravam um fracasso o procuram, como se nada tivesse acontecido. Mesmo surpreso, decide descobrir mais detalhes sobre a situação. Em uma ligação fria e distante, sua mãe chora ao contar que o pai está doente e que os irmãos não podem ajudar. Eles precisam desesperadamente de dinheiro para pagar o tratamento e evitar perder tudo. Lucas desliga o telefone e fica em silêncio. Seu coração está dividido entre a mágoa e a compaixão. Ele sabe que tem o poder de mudar a vida deles. Mas será que deveria? O pedido de ajuda desperta memórias dolorosas. Agora, ele precisa decidir se vai agir com o coração ou com a razão. Lucas sente uma tempestade emocional dentro de si. Parte dele deseja negar qualquer ajuda, lembrar os pais do quanto o desprezaram e deixá-los sofrer as consequências de suas escolhas. Mas, ao mesmo tempo, ele se pergunta se realmente quer carregar esse peso pelo resto da vida. Ele busca conselhos com amigos próximos. Alguns dizem para ele deixar o passado para trás e ajudar, pois isso mostraria sua grandeza. Outros afirmam que ele não deve nada àqueles que o rejeitaram e que ajudar só traria mais sofrimento emocional. Enquanto reflete, ele se lembra das noites que passou com fome, dos momentos em que se sentiu sozinho e sem esperança. O que os pais dele fariam se estivessem no lugar dele? Será que merecem uma segunda chance? A indecisão começa a afetá-lo. Ele percebe que, por mais bem-sucedido que seja, ainda existe uma ferida aberta que nunca foi curada. Agora, ele precisa decidir qual caminho seguir. Perdoar e ajudar sua família ou seguir em frente sem olhar para trás? A resposta não é simples, e a escolha pode mudar tudo. Depois de dias de reflexão, Lucas decide encontrar sua família. Ele marca um encontro em um café discreto, sem saber ao certo como se sentirá ao vê-los novamente. Quando chega, vê seus pais envelhecidos, com rostos marcados pelo tempo e pelas dificuldades. Eles o olham com uma mistura de vergonha e esperança. A mãe tenta sorrir, mas a culpa é evidente em seu olhar. O pai, antes tão rígido e autoritário, agora parece um homem derrotado. Ele hesita antes de falar, mas finalmente pede desculpas. Diz que errou no passado, que deveria ter sido um pai melhor. Lucas escuta tudo em silêncio. Ele esperou anos para ouvir essas palavras, mas será que são sinceras? Será que eles o amam de verdade ou só querem o dinheiro? O reencontro é carregado de emoção. Pela primeira vez,
Ele tem o poder na relação. Não é mais o garoto rejeitado, mas um homem forte e bem-sucedido. Agora, a decisão está em suas mãos. Lucas respira fundo antes de dar sua resposta. Ele olha nos olhos dos pais e sente uma mistura de sentimentos. Dor, ressentimento, mas também compaixão. Ele poderia simplesmente se levantar e ir embora, deixando-os para trás, como eles fizeram com ele. Mas algo dentro dele o impede de agir com vingança. Ele não quer se tornar como eles foram no passado. No entanto, perdoar não significa esquecer. Lucas sabe que não pode simplesmente abrir os braços e agir como se nada tivesse acontecido. Ele estabelece condições. Ajudará financeiramente com o tratamento do pai e com um lugar para ficarem, mas não quer se envolver emocionalmente até sentir que existe um verdadeiro arrependimento. Os pais aceitam com lágrimas nos olhos. Eles sabem que perderam algo muito maior do que dinheiro. Perderam a confiança e o amor do próprio filho. Lucas sente um peso sair de seus ombros. Ele não ajudou por obrigação, mas porque escolheu ser uma pessoa melhor do que aqueles que o machucaram. Depois do encontro, Lucas reflete sobre tudo o que aconteceu. Ele percebe que o dinheiro pode ajudar seus pais materialmente, mas o verdadeiro problema sempre foi a falta de amor e apoio familiar. Ao ajudá-los, ele sente um alívio. Não porque deseja reconciliação imediata, mas porque fez o que considerava certo. Ele não quer carregar rancor para o resto da vida. Seus pais, por outro lado, enfrentam as consequências de suas escolhas. Agora, entendem que rejeitar um filho pode ter um preço alto. Mesmo com a ajuda financeira, sabem que recuperar o amor de Lucas será um desafio longo e difícil. A experiência ensina a Lucas uma grande lição. O verdadeiro sucesso não está apenas no dinheiro, mas na capacidade de superar o passado e seguir em frente com dignidade. O destino deu a ele a chance de decidir seu próprio final, e ele escolheu ser maior do que a dor que um dia sofreu. Após ajudar seus pais sob condições, Lucas começa a refletir sobre sua jornada. Ele percebe que, apesar de tudo, não precisava mais da aprovação deles. Seu sucesso, sua força e sua capacidade de perdoar vieram de dentro dele, não da aceitação da família. Ele pensa em como teria sido sua vida se nunca tivesse sido rejeitado. Talvez não tivesse tido a mesma motivação para crescer. Talvez estivesse preso em uma rotina infeliz, tentando agradar pessoas que nunca o valorizariam. Agora, ele entende que sua dor foi o combustível para sua transformação, mas também percebe que o rancor poderia impedi-lo de seguir em frente. Perdoar não significa esquecer ou voltar atrás, mas sim libertar-se do peso do passado. Lucas sabe que sua história não é única. Muitas pessoas passam por rejeição e abandono, mas a verdadeira vitória está em não deixar essas dores definirem quem somos. Ele aprendeu que a maior riqueza não é o dinheiro, mas a paz interior de saber que fez a escolha certa para si mesmo. Lucas está em sua casa, olhando para o horizonte. Ele não sente felicidade extrema, mas sente alívio. Ele fez sua parte e agora pode seguir sua vida sem carregar a sombra da rejeição. Enquanto ele observa a cidade, seu telefone toca. É um dos seus pais. Ele hesita antes de atender, mas decide ouvir. A voz do outro lado da linha é diferente desta vez. Menos arrogante, mais humilde. A conversa é curta, mas sincera. Sem grandes promessas ou desculpas exageradas, apenas um simples obrigado. Lucas desliga o telefone e sorri levemente. Não sabe se um dia voltará a ter uma relação próxima com a família, mas sabe que, independentemente do que aconteça, ele já venceu. Antes de encerrar, a história de Lucas traz uma pergunta essencial. O que você faria no lugar dele? Perdoar quem te machucou é um ato de força ou de fraqueza? O passado deve ser deixado para trás ou é algo que precisa ser enfrentado de frente? Muitos já enfrentaram rejeição, desprezo ou a necessidade de provar seu valor para aqueles que duvidaram deles. No fim, a decisão de Lucas não é apenas sobre ajudar ou não ajudar,
mas sobre o tipo de pessoa que ele quer ser. E você, o que faria se estivesse no lugar de Lucas? Perdoaria ou seguiria sua vida sem olhar para trás? O passado pode nos machucar, mas somos nós que escolhemos se ele nos define ou nos fortalece. Agora, eu quero te pedir algo simples. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Pode ser um amigo, um familiar ou até alguém que está passando por dificuldades. Essa pode ser a palavra de motivação que essa pessoa precisa para dar a volta por cima. E se você já viveu algo parecido, conta aqui nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas a não desistirem. Vamos juntos construir uma corrente de transformação. Eu vou ler cada comentário e responder, porque essa conversa é importante para mim. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa seu like e se inscreve no canal. Assim, posso continuar trazendo histórias que impactam, motivam e fazem a diferença. Vamos juntos transformar dores em força e dificuldades em crescimento.